Olá, meus amigos, hoje é quarta-feira. Bem-vindos de volta. Ao fundo há um gráfico chamado Tanques 2025. E sim, isso é verdade. Este é o gráfico de tanques de armazenamento russos de 2025 e afirma que em boas condições eles não possuem tanque, né? Parece incrível. Como um país como a Rússia pode não ter nenhum tanque? Segundo alguns dados, antes da invasão em grande escala, a Rússia tinha 20 mil tanques. Antes da guerra, desses 7.300, como mostra o gráfico, estavam em condições de uso. O restante, você sabe, alguns tinham problemas no motor, outros no canhão, outros na torre. Você podia montar alguns tanques desmontando outros. Esse era o restante dos 10 mil. Mas se vimos em 2023 a Batalha de Vuhledar, a Batalha de Parmutenov-Divka, vimos essas colunas russas com 100 tanques avançarem e serem destruídas por drones ucranianos e armas antitanque. O resultado agora é que em bom estado não há nenhum tanque. É por isso que não vemos mais batalhas de tanques nesta guerra. Não há mais colunas blindadas russas. Eles meio que pararam em 2024 porque foi quando ficaram sem tanques, é simples assim. Sempre aguardávamos esse momento, onde e quando eles vão ficar sem. Ainda os vemos, chegamos lá, meus amigos. Não há mais veículos blindados sendo usados nessas colunas longas e longas para tomar vilarejos ucranianos. Eles não os têm mais. E quem ainda tem não quer arriscar. 1.656 blindados estão em mau estado. Aproximadamente 60% deles não devem ser recuperados. Pesquisadores afirmam que 1.231 tanques russos estão em pior estado. Este é resultado do trabalho incrível e difícil das forças de defesa ucranianas. Eu venho assistindo a isso há 3 anos e esperando por este momento, vendo essas colunas indo e indo, uma após a outra, sendo destruídas. Sempre me pergunto, quando eles vão terminar? Aqui está, amigos. Vá comprar um bolo para você, vamos comemorar. Os russos ficaram sem tanques em boas condições. É um motivo de comemoração para todos nós. Este é o segmento sobre a economia russa, e essa análise dos tanques faz parte disso, porque a capacidade russa de produzir tanques está mais ligada à economia russa do que ao exército russo. Seguimos com o segmento da economia russa, agora com o gráfico de exportação de petróleo bruto. Isso é muito importante porque está em uma conexão paradoxal com a capacidade de refino da Rússia. Até 30% da capacidade de refino russa atualmente estão paradas. Ou seja, eles não conseguem refinar o petróleo bruto como faziam antes, o que significa que precisam vender o petróleo bruto mais barato do que os produtos refinados, que são mais caros. E você pode ver que o petróleo transportado por navios, os embarques de petróleo russo por via marítima de 22 a 25, e você pode ver que é aqui que 25 começou. Essa linha amarela, a parte inferior dela, mostra onde a Ucrânia começou a atacar as refinarias russas em agosto. E imediatamente vemos que ela sobe, o que significa que as exportações de petróleo bruto russo, não refinado, aumentaram. Como não conseguiam refinar, precisaram vender e exportar. A capacidade de refino caiu 484 mil barris por dia, quase 10% em comparação com julho, e as exportações marítimas de petróleo bruto não refinado aumentaram em 500 mil de barris por dia. Viu, eles estão correlacionados assim. Outro sintoma impressionante da crise de combustível russa. É uma ótima maneira de dizer que essa é a gasolina falsificada ou essa gasolina vermelha. Você pode ver aqui. Bem, na verdade não é falsificada, porque foi feita na União Soviética, estava facilmente disponível para praticamente qualquer pessoa na União Soviética. Os carros dos anos 70 podiam usar essa gasolina sem problemas. Veja só, essa é a gasolina alta octanagem 76, a qual um distribuidor adicionou benzeno numa tentativa de aumentar o número de octanas. A Lukoil produz a alta octanagem 76 e a colore de vermelho para evitar a revenda, alegando que é alta octanagem 92. Alta octanagem 70 era combustível de aviação e alta octanagem 76 gasolina da era soviética, ambos usados nos anos 70. Ambos ainda têm uso restrito na indústria e agricultura, sendo vendidos sem impostos. Mas vendê-los impostos de gasolina ou de um proprietário particular para outro é proibido, porque isso é gasolina falsificada.
Se você quiser chamar assim, porque você não deve colocar esse tipo específico em um carro moderno, pois vai estragá-lo. Só para curtir um pouco com vocês, isso está sendo vendido agora porque há uma crise de combustível e os russos compram tudo que se parece com gasolina. Eles usam isso nos Lada Vesta modernos. Quando o volante trava, pelo menos dá para colocar a gasolina vermelha no seu Lada Vesta. E aí o que acontece é que o óleo, o filtro de combustível entope, outras peças do motor entopem porque o número de octanas está errado. Em um mês, o motor quase vai parar e você terá que levar o carro para consertar. É ruim porque isso afeta milhares de carros na Rússia agora, é o que acontece. Esse é o efeito secundário das sanções ucranianas com os drones nas refinarias, porque agora os russos colocam o combustível errado em seus carros. Falando sobre combustível e carros sem combustível, bem, agora eu trago para vocês caminhões sem combustível. O diesel para caminhão é um tipo específico de diesel. Vendi um caminhão, ele tem uma cor específica. Caminhões não usam o diesel comum, por isso você vê esses caminhões na região de Moscou. É uma rodovia saindo de Moscou, Lubvertsi, Stovo e Elabuga. Essa rodovia e há alguns postos de gasolina nessa rodovia. Aqui você vê uma longa fila de caminhões aguardando para abastecer diesel. Eles não podem pegar qualquer diesel, eles precisam de um diesel específico para caminhão, como todo caminhoneiro sabe no mundo inteiro. Se o diesel acabar, milhares de caminhões que abastecem cidades no mundo todo ficarão parados. Aliás, isso não é só um problema russo. Tipo, se há um problema com os caminhões, há um problema com a logística nas cidades. Esses caminhões abastecem as cidades e são a etapa final de qualquer cadeia logística. Então, se eles falham, a maioria das empresas não consegue fazer suas vendas. Então é isso, esses caminhões precisam desse diesel para que qualquer economia do mundo funcione. E na Rússia, você pode ver que eles estão realmente sobrecarregando a logística do diesel aqui, estão congestionando os postos de gasolina. Assim que houver diesel para caminhão, eles vão fazer fila e pegar. E essas filas são extremamente longas. Falando em caminhões, vamos viajar até a fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão, porque lá existem diferentes tipos de filas de caminhões. Não são filas de caminhões buscando diesel nos postos, mas caminhões abandonados por milhares de motoristas. Esse é o efeito colateral da missão Teia de Aranha da Ucrânia quando drones partiram dos caminhões semelhantes. A questão é que, depois dessa missão, o FSP russo ainda não tem outra opção a não ser verificar cada caminhão que entra no país. Se não houver drones ali, isso atingirá a frota de bombardeiros nucleares deles. Isso já aconteceu. Mas esses caminhões, eles vêm da China, né, principalmente através do Cazaquistão, para a Rússia. Eles abastecem a economia russa com qualquer coisa. Qualquer loja online que encomende coisas da China, voluntários para o exército russo que encomendam coisas da China para entregar ao exército, esses caminhões ficam presos na fronteira por semanas. Mais de 5.000 caminhões com produtos chineses estão parados. Carga, Mavics, equipamentos de guerra eletrônica, baterias, nada passa. Tudo é verificado e alguns itens são retirados e confiscados, sem previsão de liberação. Já os voluntários deles estão reclamando que não conseguem importar nada. Eles afirmam que este mês já faltarão equipamentos e peças. Você deve saber mais sobre os voluntários para a Ucrânia. Eu mesmo já fiz isso, você financiou isso, mas também existem esses círculos de voluntários na Rússia que financiam certas unidades e o exército russo realmente depende deles. Então, se eles não conseguirem receber seus equipamentos da China porque esses caminhões estão presos na fronteira do Cazaquistão, isso vai afetar o exército russo, porque não conseguem o que querem, como Mavics, baterias e afins. Acabei de ler para você, é ruim. Afeta a economia e o exército, e isso ainda é quase um ano depois o efeito secundário da Operação Teia de Aranha, Gênios. Agora vamos para a Belarus. Apresento a vocês o senhor Cabeça de Batata, também chamado de Lukashenko, o ditador de Belarus. O resultado que ele está propondo e forçando agora na reunião do governo para a economia da Belarus está emperrando e fracassando, porque realmente está fracassando. Ela só se mantém graças ao dinheiro da Rússia. O resultado dele para isso é proibir o aumento de preços.
Vamos apenas assistir ao vídeo e depois vamos dar umas risadas. Faça isso para que as pessoas se sintam bem. Não como Nikolai Gennadievich diz. Bem, vamos fazer isso em nível macro. Escuta, as pessoas não estão nem aí para o seu nível macro. Desde 6 de outubro, qualquer aumento de preço está proibido. Está proibido ZAPR, SHATSA. A partir de hoje, não amanhã, hoje. Para que eles não aumentem os preços em um dia. Eles dirão, ouça, aumentamos os preços em 6 de outubro, portanto, o aumento de preços está proibido a partir de hoje. E Deus me livre que alguém faça algo retroativamente nos registros. Quem está aí? Isso é uma ameaça, aliás. Então, o que é um aumento de preço? A economia está indo mal. As empresas estão tendo problemas com cadeias logísticas, por exemplo. Elas estão tendo dificuldades para vender, precisam pagar seus funcionários. Então, elas aumentam o preço dos produtos para conseguir se manter e pagar seus funcionários. E para pagar o aluguel do espaço da empresa ou outras necessidades, como a gasolina dos caminhões usados. Se você proibir em nível nacional esses aumentos de preços, que são um sintoma de uma economia mal estruturada, você impede que essas empresas sobrevivam por mais 1 ou 2 anos. Você basicamente diz, vocês vão à falência antes porque não podem lutar. Não dá para sobreviver só aumentando preços e conseguindo mais dinheiro. De algum modo, você quebra assim que surgem os primeiros sinais de dificuldade na empresa. Na Rússia, as empresas sobrevivem aumentando preços e demitindo funcionários. E blá blá blá. Lukashenko proibiu tudo isso. Não há aumento de preços. Se a empresa não lucra, não pode elevar o preço do produto e vai à falência rapidamente. Para Lukashenko, que não entende nada de economia, proibir isso não resolve nada. Isso só acelera a onda de falências que está por vir. Mas esse é o Lukashenko. Quero dizer, esse é o cara que quando aconteceu a Covid disse, é só tomar uma dose de vodka e você vai ficar bem. Foi só isso que fizeram na Bielorrússia. Até onde sei, não tomaram medidas oficiais contra a Covid. Acho que o senhor cabeça de batata só acelerou a onda de falências em massa que ocorre na Bielorrússia. Bem, está lindo, eu vou cobrir isso. E só para ilustrar mais, quero dizer, esse trecho vem da Duma estatal russa, quando eles estão discutindo a economia russa, que não está indo muito bem. Os membros da Duma estatal, quero dizer, que estão em uma boa posição, eles estão recebendo presentes e tudo mais. Na Rússia, políticos estão lá apenas para receber presentes e subornos. Toda a decisão será do FSP e Putin de qualquer jeito. Estão só jogando xadrez. Nenhum problema aqui, só jogando xadrez, deixar a economia afundar. Vamos ganhar alguns presentes de qualquer jeito. Jogando quebra-cabeças de xadrez, conversando entre si sobre como resolvê-los em vez de resolver a economia. Mas tudo bem, agora eu trago para vocês o resumo deste segmento, a economia russa, e esse resumo eu vou ler para vocês. Acho que está muito bom e vem de dentro da Rússia. O blogueiro russo Atomic Cherry, eu adoro esse nome, aliás, argumenta que os ataques ucranianos às refinarias de petróleo farão Moscou responder de forma perversa, forçando uma redução no consumo e na própria economia russa. Agora eu cito o que o Atomic Cherry disse. Ideias refinadas sobre governança estatal buscam soluções altamente eficazes e simétricas para ameaças ou crises. Ataques e infraestrutura devem levar à construção de um perímetro defensivo. A produção deve atender às expectativas dos cidadãos para garantir calma e bem-estar de forma necessária, organizada e rápida. A realidade, no entanto, é muito mais dura e pragmática. Na realidade, você não possui recursos técnicos e administrativos para reconstruir totalmente o sistema de defesa aérea do país. E a foto aqui ilustra isso perfeitamente. Temos a águia russa, você sabe, do Império Russo, e em cima disso há um sistema de defesa aérea no telhado de, presumivelmente, um prédio do governo. É uma torre antiaérea alemã de 1945. Ou você não tem a capacidade de superar barreiras geográficas, de repente percebendo, analisando e formando a necessidade de uma frota moderna? Você não pode mudar na estrutura da economia de cima para baixo, mas precisa responder, certo? E Moscou responde, mas repito, não dentro das ideias refinadas sobre esses processos.
as autoridades russas tomaram um rumo para reduzir a economia de consumo e congelar a economia como tal. E aqui é apropriado lembrar a frase já batida: se um lobo fica preso em uma armadilha, ele morde a própria pata para sobreviver. Aumento dos combustíveis, taxas de reciclagem e bases de multas propostas para reduzir jornada de trabalho e elevar imposto sobre valor agregado e impostos para pequenas e médias empresas. Novamente, aqui está um mapa da escassez de gasolina na Rússia, mostrando que a maioria dos oblasts russos agora enfrenta uma escassez de gasolina que vai de leve a aguda. Tudo isso deve ser visto como um conjunto de medidas voltadas para a redução do consumo, reduzindo a carga sobre a infraestrutura, sobre a estrutura de importação e, de modo geral, o movimento de fundos e recursos dentro da Rússia. E é preciso admitir, isso é extremamente lógico. Por que gastar ativos protegendo uma vulnerabilidade que pode ser eliminada pelas suas próprias mãos? Explicando em termos simples, com um exemplo prático. Os ataques ucranianos a alvos como refinarias perdem sua eficácia militar porque o Estado russo minimiza o valor econômico das próprias refinarias, reduzindo de forma consistente a demanda por combustível, transporte individual motorizado e mobilidade geral da população. Eu só preciso falar um pouco sobre isso. É tão genial como esse cara Atômico Cereja explica isso. É tão engraçado. A população russa precisa de combustível, eles andam por aí, vão trabalhar, fazem suas coisas, eles simplesmente usam os carros. Como qualquer país do mundo faz, basicamente os ucranianos atacam as refinarias. Então, o que o Estado russo faz é não defender as refinarias, não tenta descobrir como talvez derrubar mais drones ucranianos, talvez montar perímetros defensivos ou equipes de defesa ao redor de cada grande refinaria. Não, eles aprovam leis obrigando a população a usar menos seus carros. É isso que eles estão fazendo. Limitando a venda de gasolina, limitando a semana de trabalho para que as pessoas usem menos os carros para ir ao trabalho. Quero dizer, estão agindo pelo outro lado do problema, outro espectro, não olhando para o problema, mas apenas ajustando algo que faz parecer que eles nem precisam dessa gasolina, afinal, porque não vão trabalhar 5 dias por semana, agora vão trabalhar só 4 dias por semana, então não precisam tanto. Assim, os ucranianos podem seguir destruindo as refinarias. É um jeito bem russo de ver os problemas, não acha? Focada em resultados. É orientada para charade ou para ilusões, não sei como dizer de outra forma. Para entender isso, é preciso conhecer a mentalidade soviética, mas é insano o que fazem em nível estadual. Ou seja, não há necessidade de proteger as refinarias ou compensar as consequências da sua perda comprando combustível importado. A redução do consumo neutraliza de forma eficiente todos os custos. Como resultado, a arma mais eficaz no arsenal ucraniano, os ataques de operações em profundidade, começa a trabalhar a favor do novo modelo econômico russo. Por mais paradoxal que pareça, o que os drones ucranianos fazem ao atacar refinarias russas? O efeito disso é que a Rússia adota a semana de trabalho de 4 dias, com menos horas e salários. Eles não protegem as refinarias, apenas buscam reduzir a demanda por gasolina, porque isso esconde o problema, porque é simplesmente uma mentalidade soviética. É assim que eles fazem as coisas na Rússia. Então, ao atacarem essas refinarias, os ucranianos conseguem virar toda a economia de cabeça para baixo. Reduzem horas, salário, semana de trabalho, produção, produto interno bruto, culpa. Isso é insano. Não são os drones ucranianos fazendo isso, e sim a Duma estatal aprovando leis sem considerar os verdadeiros problemas. É tão louco. Os efeitos secundários desses ataques, como a Operação Teia de Aranha, são tão vastos e grandes. E os russos estão aumentando esses efeitos, tornando-os ainda maiores do que precisam ser. Amigos, vejo como drones ucranianos reduzem receitas russas de combustíveis fósseis. Agora, amigos, vamos ao segmento na linha de frente do vídeo. Hoje temos vários ataques e vou abordá-los por localização. Acho que temos uns 10. Primeiramente, vamos para Belgorod, que fica bem perto da fronteira com a Ucrânia. E aqui diz para o segundo dia. Agora, pelo terceiro dia seguido, Belgorod enfrenta problemas de eletricidade. Outro apagão pelo terceiro dia consecutivo.
Mísseis aliados atacaram a subestação Lush em Belgorod. Eu vi isso no vídeo anterior. Você já pode ver essas chaminés aqui. Acho que também é uma usina elétrica movida a carvão e você pode ver fumaça saindo dela. Isso abastece a maior parte da cidade de Belgorod e as áreas ao redor com calor e eletricidade. E ela não está funcionando agora. A cidade já ficou parcialmente mergulhada na escuridão ontem. Hoje esperamos consequências mais graves. Maravilhoso ver. Sinceramente adoro. Em Belgorod, isso ocorreu ontem, no dia 7 de outubro. Eles estão tentando derrubar esses drones ucranianos com Pantsir S-1, sistema S-IM. Imagens do ataque do Pantsir S a um prédio de vários andares em Staroskol, região de Belgorod. Eles tentam derrubar os drones, mas e depois o que ocorre? Bem, eles atingem seus próprios prédios residenciais altos, porque é um sistema de defesa aérea russo, e é isso que eles fazem. É assim que geralmente acontece. Boom! Ok, vamos viajar para a Crimeia, porque ontem foi uma loucura na Crimeia. Essas imagens saíram. Ah, desculpe, foi há 2 dias, 6 de outubro. Isso saiu em 6 de outubro e drones ucranianos atacaram. E agora está pegando fogo, fazendo esse belo churrasco, imagens maravilhosas. Incêndio de grandes proporções atingiu o principal terminal de petróleo da Crimeia ocupada. O incêndio pode ser visto a dezenas de quilômetros de distância. A falta de combustível na Crimeia fez as autoridades reduzirem rotas do transporte público. O déficit agora chega a 56% da demanda e a gasolina está sendo racionada, apenas 20 litros por pessoa. 20 litros, posso estar errado. Aqui são uns 7 galões, talvez. Não é muito e não dá para fazer muita coisa. A base aérea e saque em Nova Federevka também foram atacadas durante a noite. O ministro da Defesa russo afirma que suas forças derrubaram 251 drones ucranianos durante a noite. Isso me lembra de Abdiel Aldinov, o general número 1 de Kadyrov, que agora faz vídeos do seu carro tentando ser como um blogueiro militar ou algo assim. Ele afirmou que cometeu um erro, mas disse que as forças russas destruíram 2 bilhões de soldados ucranianos. 2 mil milhões, isso é 2 bilhões. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, portanto, um quarto da população mundial foi eliminado pelas forças russas na Ucrânia. Disse Abdiel Aldinov, o principal general de Kadyrov, são essas pessoas que comandam a Rússia. Então vamos ver o momento da erupção. Veja, isso é muito parecido com Star Wars. Eles estão derrubando os drones de forma muito eficaz, como podemos ver. Ainda não houve explosões. Bom trabalho das equipes de defesa aérea russa com munição traçante. Legal. Muito bem. Ah, eles erraram. Acho que eles estavam atirando em uma área totalmente errada, porque era do outro lado do céu, completamente. Esse terminal de petróleo agora faz um lindo sol da meia-noite. Vamos viajar para Nizhny Novgorod agora. É outro local onde drones ucranianos estiveram. Como você vê no mapa, ela é uma cidade russa a leste de Moscou e um pouco ao norte. Vou aproximar para você Nizhny Novgorod bem aqui. Ela tem um centro antigo, bastante antigo, não uma cidade histórica e tudo mais. Essas pessoas não costumam ver drones voando, pois estão a leste de Moscou. Mas esta é a noite que eles tiveram hoje. Você consegue ouvir isso? Eu adoro ouvir esse som nos vídeos que vêm da Rússia. Esse é o som da liberdade para mim. Maravilhoso. Ainda nem chegamos na metade. Agora vamos para Dzerzhinsk. É um nome legal, uma das maiores produtoras de explosivos da Rússia. Quer dizer, esta é a fábrica Sverdlov em Dzerzhinsk. Eles fabricam cargas para artilharia, aviação e bombas guiadas e já foram sancionados há muito tempo, praticamente por todo mundo no mundo. E tudo está explodindo neste vídeo, o que sempre é bom de ver, e eu só quero mostrar o local também. Isso também fica a leste de Moscou. Então, drones ucranianos estão voando centenas de quilômetros, chegando perto de 1.000 quilômetros dentro das terras centrais da Rússia e desmantelando algumas fábricas militares por lá.
Agora vamos para outra cidade russa perto de Ekaterimburgo, e você pode ver esta área, este prédio residencial. Esta área do prédio está em chamas intensas e brilhantes, e o vídeo mostra que o telhado desabou. Além disso, os bombeiros já estão presentes, mas este é um incêndio enorme, enorme. E onde é isso? Esta é a Uralsk Turbiny Zavod, que significa Fábrica de Turbinas dos Urais. O nome já diz tudo. Isso é extremamente importante para qualquer um que use turbinas. Fica bem ao lado da loja. Ok, muito ok. Mas você pode ver que essa área é enorme. Na verdade, é uma fábrica gigantesca. Essa fábrica de turbinas também produz turbinas para mísseis. Então, novamente, é uma fábrica ligada ao setor militar, queimada, destruída, engolida pelas chamas. Essa é a forma ideal de dizer. Drones ucranianos voavam livremente pela Rússia, destruindo fábricas. Ontem, este soldado russo decidiu fazer um vídeo. Ele é de Vladivostok. Ele foi enviado como parte de um grupo de 100 homens para fazer um ataque frontal para tomar o restante da Nordonetsk Oblast. Como todos sabem, é ordem política de Putin tomar a Oblast de Donetsk por estes estados. Eles sempre adiam a data há anos. Enfim, esse cara está dizendo isso. Desses 100 soldados, Shchilovich, só 6 sobreviveram, 94 foram eliminadas. Agora eles viraram adubo para girassol nos campos ucranianos, isso mostra as taxas de baixas. Não sabemos quantos morreram do lado ucraniano, mas em alguns setores dizem que é 7-1. Então, para cada 7 baixas russas, há uma ucraniana. Em alguns setores é 1-1, mas em Donetsk chega a 7-1. Mas agora quero falar sobre os setores onde as baixas podem estar mais próximas de 1-1. E isso está acontecendo não em Donetsk, mas no sul da Oblast de Dnipropetrovsk. Pakrovskaya, vou desenhar para esclarecer. Pakrovskaya é este assentamento aqui, não o Pakrovsk em Donetsk, mas o Pakrovskaya em Dnipropetrovsk Oblast. E o objetivo russo é tomar esse centro logístico. Este é o próximo grande alvo que eles buscam. E eu odeio dizer isso, mas nas últimas 2 semanas eles têm feito... Eles avançam muito rápido. Os ucranianos não têm tropas aqui para impedir isso. Os ucranianos estão recuando de forma muito ativa. Eu normalmente diria trocar baixas russas por território ucraniano, mas não é o caso aqui. Por que as tropas ucranianas não causam tantas baixas quanto em Donetsk? Por isso, a taxa de baixas está mais próxima de 1-1. Isso é um grande problema. As pessoas falam sobre Pakrovsk, Dobropilha, Kupiansk, mas não falam muito sobre essa área. Isso só nas últimas 2 semanas, sobre essa área que foi tomada pelos russos. É uma área grande, eles estão avançando e os ucranianos estão recuando. Não há resposta. Na verdade, existe uma, mas está em Dobropilha. É o 1º Corpo de Azov e a 3ª Brigada de Assalto. Eles podem fazer qualquer coisa em qualquer lugar, mas só estão em um lugar físico por vez. E só existem tantas brigadas de elite ucranianas. Então, os caras aqui, isso é um problema. Agora, as batalhas mais recentes vão acontecer pelos assentamentos de Uzbenivka. Deixe-me tentar desenhar um pouco. Este aqui. Não sei se você consegue ver essa linha azul, mas é um rio. Os russos controlam posições de assalto muito boas no lado leste do rio, bem aqui, para atacar Uzbenivka a partir dessa confusão aqui. Mas esse é o objetivo deles. Quando atravessarem o rio, podem... Uliapola, que resistiu por mais tempo, e então eles também vão ameaçar Bakrovska. Aqui você vê todas essas linhas defensivas. Não mostra as linhas ucranianas, mas esses pontos vermelhos indicam trincheiras e posições de infantaria. Há muitas delas também perto de Uzbenivka, sob controle russo, o que significa que eles podem lançar operações de assalto a partir de posições ocultas. Isso lhes dá uma vantagem. Então, os ucranianos realmente têm o terreno e os números contra eles nessa área. Os russos são mais numerosos e têm posições melhores nesse ataque a Dnipropetrovsk que estão realizando. Não é bom, mas eu não quero terminar com essas más notícias, quero terminar com notícias melhores para você. Vou mostrar um vídeo divertido para animar sua quarta-feira. E tem música aqui. Se essa música tiver direitos autorais, então vamos tirá-la. Mas isso aqui, vamos assistir tudo. É simplesmente muito divertido.
Este é um drone Baba Yaga ucraniano. Ele voa por aí e encontra um sistema de livros russo. Deixe-me ter certeza de que é um Buk. Sim, Buk. Sistema de defesa antiaérea. Bem aqui. É tipo, uau, belo Buk. Eu gosto. Queria dar uma volta nele. Então ele pousa sozinho em um Buk em movimento. Como diabos você faz isso? Esse aí é um bom operador. Pousou perfeitamente. Sem problema, bem no meio dos mísseis. Ei, estamos andando por aí em um Buk. É um táxi russo, um táxi de defesa aérea russo levando a gente pelas posições russas. Uau, somos muito legais. Olhando para o belo campo, pensando em quais ocupantes transformar em adubo desta vez. Depois de 15 quilômetros, agora eles param nas posições da companhia, porque a defesa aérea, é claro, defende a liderança da companhia. Você vê várias pessoas indo e voltando, conversando, tagarelando, fazendo suas coisas, falando russo, basicamente só palavrões e vodka. Eles veem o drone e reagem surpresos. O que é isso? Todo mundo fotografa e pergunta se é um drone. Esse é um drone ucraniano. Droga. Isso é como um bando de macacos descobrindo um espelho na selva, sabe? Descobrindo esse drone, mexendo nele. Isso é um novo tipo de tecnologia. O que vamos fazer com isso? Mais fotos, mais fotos. Todo mundo tira fotos. Ele tá batendo nele com um pau, como sempre faz. Se você é russo, vê explosão, drone explosivo, mina, já vi isso várias vezes. Eles sempre batem com um pau. Às vezes explode, às vezes não. Não faz muita diferença. Você é russo. Bang, bang, skit, skit. Mas agora o drone ficou irritado porque algum território ucraniano precisa ser libertado. Barabim, barabum, corra. Veja como eles vão. Acho que são os líderes da companhia, porque o livro chega ao local da liderança. Isso é bom. Ok, quero terminar com essa notícia engraçada, porque você precisa ter uma boa quarta-feira. Você precisa, todo mundo precisa. Gostei disso, espero que saia mais. Meus amigos, esse foi o vídeo de quarta-feira para vocês. Vou trazer economia russa, notícias internacionais e da linha de frente na sexta-feira. Até lá, inscreva-se no canal para ser notificado quando eu postar. E, como sempre, Slava Ucrânia e tchau, tchau.